Olá, aluno! Meu nome é a professora Bárbara. Hoje nós vamos estudar um pouquinho mais sobre a legislação extravagante, legislação penal extravagante. Vamos falar nesta aula da Lei de Tortura, Lei 9.455 de 97. Bora começar então? Vamos entender um pouquinho em que contexto surgiu, né? Quando que a gente começa a falar de tortura? Bom, começa a se falar sobre isso a partir da Constituição de 1988. Né? Ela traz lá no artigo 5º e alguns incisos sobre que ninguém será submetido a tratamento desumano, degradante, tortura, enfim. Depois ela vai falar, né, que a tortura, o racismo são insuscetíveis de graça, anistia, indulto. Então, só para você entender todo esse contexto. Dada a relevância deste assunto, né? Veja, né? Nós estamos falando da Constituição Federal, que veio ali, né, num período pós-ditatorial, em que muita gente, né, foi submetida à tortura. E o Estado Democrático de Direito falou: nós não admitimos mais esse tipo de situação. Inclusive, consideramos gravíssimo, né? É insuscetível de graça, anistia, indulto, são crimes imprescritíveis. Ninguém mais será submetido a esse tipo de tratamento. E esse tipo de ordenação, né, quando, né, por conta dessa relevância, o Constituinte, né, a Constituição traz isso em seu texto, ela está dizendo: o legislador pode criminalizar. Isso é muito grave. Né? É o que nós chamamos de mandado de criminalização. E além disso, o Estado brasileiro ratificou alguns tratados, né, para combater, enfim, proibir qualquer tipo de conduta que implicasse em torturas. Então, dado todo esse contexto, por conta da Constituição Federal, né, do mandado de criminalização, que disse que nós não admitimos mais esse tipo de comportamento no Estado brasileiro, mas, né, a ratificação por parte do Brasil a tratados que dispõem sobre o tema, surgiu então a nossa Lei 9.455 de 97, tá? E o que é importante também saber neste momento inicial da nossa aula? São crimes imprescritíveis que esta lei vai trazer e de competência da Justiça Estadual, tá? A princípio, competência da Justiça Estadual. Então, agora que nós já sabemos toda essa parte de introdução, vamos lá ver o que é então tortura, o que é esse tipo penal de tortura, o que a lei vai explicar para nós sobre isso. Constitui crime de tortura. Inciso 1º. Constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental. Então a gente já sabe que toda tortura, a gente vai estar falando de um sofrimento. Guarda isso, tá? Isso é extremamente importante. Então, causar sofrimento. Qualquer conduta que cause sofrimento. Agora, o artigo 1º, ele vai separar 3 espécies, vamos dizer assim, de tortura para você estudar. Vamos ver com atenção cada um deles, porque cada um tem a sua peculiaridade. O primeiro, com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa. O que a gente já sabe aqui, ó? Com o fim. Quando a gente tem alguma coisa destinado para um fim, nós estamos falando de um dolo específico, tá? Então, o inciso primeiro, a linha A, vai trazer um dolo específico. Que dolo é esse? De obter alguma coisa, tá? Uma declaração, uma confissão. Por conta disso, nós chamamos esta espécie de tortura de tortura à prova. Você está tentando arrancar a informação de alguém, né? Então vamos lá.
especial fim de agir, né? Com o fim específico. Então, vamos anotar aqui na nossa tortura à prova, né? O dolo específico, que é arrancar alguma informação, uma confissão. Quem que pode praticar esta tortura? Qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode praticar essa tortura. Vou dar um exemplo para vocês, tá? A prof trabalha na Delegacia da Mulher. Sou delegada da mulher aqui em Cascavel. Já tive uma situação específica no meu cotidiano que o agressor, né, o companheiro de uma determinada pessoa, dava choques nela para tentar arrancar que ela estava traindo, tentar arrancar a informação de que ela estava traindo ele na cabeça dele. Isso estava acontecendo. Então ele dava choques nela para que ela confessasse. Precisa ser uma pessoa específica, um policial, um agente de segurança? Não. Qualquer pessoa, conforme esse exemplo que eu dei para você não esquecer na sua prova. Então ele é um crime comum. A vítima pode ser qualquer pessoa e o sujeito ativo também. Então, além disso, do dolo específico, nós estamos diante de um crime comum. Que mais que nós precisamos saber sobre a tortura à prova? Ela admite tentativa, tá? Por quê? Porque é um crime material. Então, admite a tentativa. Em que momento se consuma esse crime, gente? Presta atenção. Vamos trazer para o mundo real. Olha só. Quando eu torturo alguém, olha que conduta grave isso daí. Interessa se eu obtive se teve um resultado de informação, se essa pessoa vomitou alguma informação? Não, por quê? Sofrimento. Fez a pessoa sofrer, o crime está consumado, tá? Então não interessa se a pessoa deu qualquer informação, a consumação do crime está no sofrimento. Lembra dessa palavra, tá? Porque na sua prova vai cair, o seu examinador vai tentar te pegar nisso, tá? A consumação do crime é com o sofrimento, não é com informação não, tá? Seguimos, né? Gente, mas vamos lá. O que mais que é importante saber disso daqui, tá? Que são crimes materiais, a gente já falou. Que se consuma com sofrimento, que se admite tentativa e não admite nenhuma das modalidades de arrependimento, tá? O arrependimento posterior, o arrependimento eficaz. Por quê? Porque a tortura é muito grave. Não adianta se arrepender depois que torturou. A tortura é muito grave, tá bom? Vamos seguir aqui. Então, para a próxima modalidade que o seu artigo 1º vai trazer. Para provocar ação ou omissão de natureza criminosa. Cena de filme na cabeça, gente. Sabe aquelas cenas de filme que vai lá, o bandido sequestra a família do mocinho para que o mocinho, que é técnico, superpower em informática, tecnologias, coisa que a prof não sabe, né? Para ele invadir, hackear o sistema de um banco. Enquanto isso, fica lá torturando a família para que a pessoa faça ali, né, cometa esse crime, invada o banco, faça tal coisa, né? Então, toda vez que eu torturo uma pessoa para que ela pratique algum crime, né, isso é o que diz a linha B, para provocar uma ação ou omissão. Eu, torturador, torturo terceira pessoa para que ela pratique algum crime. Causa um sofrimento para que ela, né, assim se comporte. Esta é a chamada tortura para a prática de um crime. Lembra das cenas de filme? Tem vários filmes assim, nesse sentido, tá? Quem que pode ser sujeito ativo e quem que pode ser sujeito passivo deste comportamento? Qualquer pessoa, tá?
a lei não diz nada em específico quanto ao sujeito ativo ou passivo. Qualquer pessoa que pode torturar, qualquer pessoa pode ser a torturada neste caso, né? Mas, observa lá, a tortura para provocar ação ou omissão de natureza criminosa também é específico, né? Também precisa de um dolo específico. Então, vamos fazer aqui a anotaçãozinha também. Um dolo específico. Também é um crime comum. Também é material. Também admite a tentativa, tá? Lembra? A consumação tá aqui, tá? Não tá com a prática do crime da outra pessoa. Mas, prof, você disse então que o torturador torturou alguém para que essa pessoa cometesse um crime. Sim, essa pessoa cometeu um crime. E aí ela vai responder por esse crime? Aluno, traz para a vida real. Faz sentido eu torturar alguém, essa pessoa sob tortura praticou um crime, ela vai responder? A vítima da minha tortura responde pelo crime que cometeu? Claro que não, né? Por quê? Porque ela vai estar sob um sofrimento. Sofrimento pega o quê? Pega o psicológico, né? Uma coação. Eu estou coagindo alguém. E a coação moral, né? Essa coação de ordem psicológica, irresistível, ela faz o quê com a conduta criminosa? Você já estudou isso em direito penal. Vamos lembrar lá? Coação moral irresistível vai excluir a culpabilidade, tá? Então, a pessoa que é torturada a praticar um crime, ela praticou um crime sob tortura, ela estava sob uma coação moral irresistível. Que vai excluir a culpabilidade. Vai excluir a culpabilidade por uma inexigibilidade de conduta adversa, tá? Então, preste atenção nisso, gente, porque isso é extremamente importante para você não esquecer, tá? Novamente, consumação do crime se dá aqui, tá? Então, tentei arrancar a confissão de alguém, né? Ou torturei essa pessoa para ela falar o que eu queria ouvir, né? Enfim, sempre que for com essa finalidade de arrancar uma informação, tortura a prova. Lembrando, gente, vamos supor que eu torturei a pessoa para confessar um crime. Ela confessou. Essa confissão vale como prova? E aí, aluno, vale ou não vale? Claro que não, né? Claro que não. Prova obtida por meio ilícito é nula. Não pode, tá? Tá contaminada. Esta prova está contaminada, tá? Vamos anotar aqui para você não esquecer. Prova fica contaminada. Por mais que seja verdade, tá? Por mais que seja uma informação real, esta prova está contaminada. Gente, lembra, isso daqui surgiu num contexto de uma nova Constituição. Surgiu justamente, né, no nosso Estado Democrático de Direito. A gente não admite mais esse tipo de comportamento. Não se admite mais esse tipo de comportamento, né? Então, a prova fica contaminada. É crime. Mesma coisa aqui, coagir alguém para a prática de um crime, se esta pessoa torturada praticou determinada conduta, ela estava sob uma coação moral irresistível. Ela não responde criminalmente, tá? O torturador vai responder, obviamente, né? Seguimos então para o nossa linha C. Em razão de discriminação racial ou religiosa. Essa é a nossa tortura religiosa. Vamos lá. O que mais isso daqui tem em comum com as outras modalidades de tortura, né? Eu torturar alguém por conta da religião.
né, por uma discriminação religiosa. Então, também é um crime comum, qualquer pessoa pode praticar ou sofrer. O dolo também é específico, né, que é justamente essa questão discriminatória. Quem que foi a pessoa torturada mais famosa da história de ordem religiosa? Quem foi? Jesus Cristo, né? Lembra lá desse exemplo aqui, ó. Tortura religiosa. E você, concurseiro, qual foi a causa mortis de Jesus Cristo? Prof, isso não tem a ver com a aula. Tudo sistêmico, aluno. Vamos juntar todas as informações. Se você respondeu hemorragia, você errou. Mas a prof não vai dar a resposta agora. Vamos voltar para nossa aula. Gente, tá? Essas são as informações do nosso inciso 1º do artigo 1º, tá? São as 3 modalidades de tortura. A tortura à prova, a tortura para a prática de um crime e a tortura religiosa. Lembrando que estes crimes são equiparados aos hediondos, né? São crimes equiparados aos hediondos, tá? Tá lá na lei de crimes hediondos. Vamos seguir, então, com a nossa aula? Bora lá, que tem mais crime. Tem mais crime pra gente ver. Inciso 2º. Mais um jeito de torturar a pessoa. Submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade com o emprego de violência ou grave ameaça a, olha esta palavra porque ela vai ser a chave para você resolver muitas questões. Intenso sofrimento físico ou mental, de forma a aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Olha lá, o que a gente está vendo aqui? A gente está vendo um castigo, né? Quando alguém, né, que tem guarda, poder ou autoridade sobre outra pessoa, né, coloca um intenso sofrimento como forma de aplicar um castigo. Este é o crime de tortura castigo. Peninha alta, olha aqui, tá? Vamos, então, anotar as informações super importantes sobre este crime. Esse aqui vai cair na sua prova, esse vai despencar. Escuta a prof, então presta atenção, bora lá. Prof, você já usou todo o quadro? Prof, você é muito bagunceira. Sou espaçosa, né? Vamos achar aqui um espacinho pra gente anotar as informações extremamente importantes sobre a tortura castigo, tá? A tortura castigo, escuta a prof. Vai cair. Vai cair por quê? Porque ela é parecida com outro crime que tá lá no Código Penal. Mas a prof vai ensinar a diferença e você vai acertar. Vamos lá. Então, o nosso... Cadê minha caneta vermelha? Para ficar bonito. Artigo, então. 1º, inciso 2º, a nossa tortura castigo. Vamos ler de novo? Para você prestar atenção, porque diferente dos outros que foram crimes comuns até agora, que qualquer pessoa podia ser vítima, qualquer pessoa podia ser a autora desse crime, a tortura castigo é um pouquinho diferente. Submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade com emprego de violência ou grave ameaça a intenso sofrimento físico ou mental como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Então, qualquer pessoa pode praticar esse crime? Não. Tem que ter alguém que tenha poder, guarda ou autoridade sobre uma pessoa. Então, primeira coisa, eu sei que meu sujeito ativo tem que ser determinada pessoa. Qualquer pessoa pode ser vítima? Não. Tem que ser a vítima que esteja sob a guarda, poder ou autoridade desta, né? Então, a gente já sabe que a tortura castigo
é um crime bipróprio. Precisa que o autor seja alguém que esteja, né, com a guarda, com o poder ou com a autoridade sobre outrem, e esse outrem precisa estar submetido a esta pessoa, tá? Que mais que é importante a gente saber? Gente, lá no Código Penal vai ter o crime de maus tratos. O crime de maus tratos ele é meio parecido com esse daqui, tá? E o examinador vai jogar essas duas informações para você na prova. E você precisa saber a diferença para você identificar se está tendo uma situação de tortura, castigo ou de maus tratos, tá? O maus tratos, vamos colocar aqui. Diferença com maus tratos. Depois, você lê com calma a sua apostila, que vai ter mais e mais informações, e depois você também vai estudar isso na parte de direito penal, né, na parte especial, quando você estudar os crimes em espécie, tá? Mas, para você identificar já de plano as diferenças. Vamos lá, então? Aqui, então, a tortura-castigo, que é um crime bipróprio, tá? O tipo penal vai usar esta palavra aqui, que eu falei para você que era extremamente importante. Intenso. E se eu for apostar numa questão, eu apostaria na diferença entre tortura, castigo e maus tratos. E principalmente aqui, ó, que você vai matar a tua questão. O examinador vai dizer para você que foi um intenso sofrimento. Ele vai dizer, tá? Aqui, o crime de maus tratos vai ser a exposição de uma pessoa, né? O pai que expõe o filho, né? Vai ficar ali de castigo, passando fome para você pensar no que você fez. Esse daqui é um excesso na correção, tá? Maus tratos é um excesso. É o pai que perdeu a mão. É o pai que quis disciplinar, né? E se excedeu, tá? E a pena aqui é relativamente pequena. Aqui nós estamos falando, eu não lembro de cabeça essa pena aqui, mas essa é de 2 a 8. Isso é um crime hediondo, tá? Aqui nós estamos falando do pai que perdeu a mão. Foi um excesso na correção, foi um excesso na hora de disciplinar a pessoa, né, que estava ali sob sua guarda, a autoridade. Aqui não, aqui ele não quis necessariamente corrigir. Aqui não, aqui ele quis o quê? Sofrimento. Aqui foi sofrimento. Aqui foi um excesso de disciplina. Tá? Existe uma diferença muito grande, tá? Aqui é intenso sofrimento. E o seu examinador, ele vai fazer a questão de um jeito que fique bem parecido, porque são, né? Os maus tratos com a tortura-castigo, só que aí ele vai te jogar essa informação aqui. Aqui, ó. É essa palavra que vai fazer a diferença na sua questão. É essa palavra que você vai buscar na sua prova. Quando ela te cobrar a diferença entre tortura, castigo e maus tratos. Porque é aí que vai morar a sua resposta, escuta, prof, tá? Lembra, aqui foi um excesso de disciplina, aqui foi para sofrer, aqui ele torturou para sofrimento mesmo, né? Crime hediondo, muito mais grave, tá? Então, é só para vocês saberem basicamente a diferença entre a tortura, castigo e os maus tratos, porque isso vai cair na sua prova, vai despencar. Vai despencar. Mais informações tem lá no seu material, tá bom? Vamos para a nossa próxima modalidade de tortura, então. De crime. Bora. Na mesma pena, incorre quem submete pessoa presa ou sujeita à medida de segurança
a sofrimento físico, mental, por intermédio da prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal. Gente, presta atenção nesse parágrafo primeiro, porque esse daqui também é um crime próprio, tá? Na mesma pena incorre quem submete pessoa presa. Então, a vítima tem que estar presa ou sujeita a alguma medida, tá? Então, a vítima exige uma condição especial e o autor também, né? Tem que estar sob a responsabilidade desta pessoa, tem que estar, né, responsável por esta pessoa. Quem que pode praticar esse crime, né? Quem está ali responsável por uma situação de preso, né? Os agentes penitenciários, eventualmente os policiais que estejam nessa situação, então também será próprio. Lembra, gente, por que existe esse crime? Esse crime está aí porque esta lei é num contexto pós-constitucional, né? Vamos lá lembrar pós-ditadura, o que aconteceu. Então, é tortura quem submete a pessoa presa ou sujeita à medida de segurança a um sofrimento físico e mental. E presta atenção nessa palavra aqui, ó. Por intermédio da prática de ato não previsto em lei. Por que isso, gente? Porque vamos combinar, né, que as condições de uma prisão não necessariamente são ideais, né? E existe uma coisa chamada regime disciplinar diferenciado, o RDD. Você vai estudar ele lá na lei de execução, tá? Que é quando, né, o preso comete ali uma falta grave, enfim, aí ele é submetido a um regime disciplinar diferenciado, vai ficar isolado, vai ficar ruim. Isso afeta a parte psicológica? Com certeza, né? Ele está diante de um sofrimento, vai ficar isolado, já está isolado, vai ficar mais isolado ainda, né? É óbvio que isso afeta, tá? Agora, o RDD tem previsão legal, né? Não é de qualquer forma que alguém que está custodiado pelo Estado será submetido a um regime disciplinar, né? Ele vai passar por toda uma questão ali administrativa, inclusive, né, com contraditório ampla defesa, não é simplesmente assim. Então, está previsto em lei. E se está previsto em lei, não é tortura, tá? Quando ele estiver um preso submetido ao RDD, ele não está sendo torturado em que pese, né, a questão psicológica que o próprio regime em si traz, né, as próprias consequências disso, tá? É só para você entender por quê. Porque isso vai cair na sua prova. O examinador adora esta pegadinha aqui, ó. Porque ele vai jogar o ato previsto em lei. O ato previsto em lei, você lembra do RDD. Se a pessoa está passando, né, por um sofrimento físico ou mental, em consequência de algum ato previsto em lei, que daí são coisas da vida, né, aí não terá um crime de tortura. Agora, se foi submetido a uma situação não prevista em lei, aí sim, tá? Vamos seguir aqui? Parágrafo 2º. Atenção no parágrafo 2º do inciso 2º. Aquele que se omite, olha aí, um crime omissivo, em face destas condutas, quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las, incorre na pena de detenção de... Pega esta diferença aqui, ó. A pena aqui caiu na metade, né? Vamos lá. O que quer dizer esse parágrafo 2º? Né? Como a prof falou para vocês, a prof é delegada de polícia aqui em Cascavel. Eu tenho uma equipe. Eu sou responsável pela minha equipe. Se alguém da minha equipe pratica o parágrafo 1º, né? Tamo lá com o preso na viatura, acabamos de fazer um flagrante. Acabamos de prender o cara em flagrante. Tá lá na viatura. Se alguém da minha equipe, né, submete essa pessoa a um sofrimento físico ou mental, se alguém da minha equipe, que não eu,
submete essa pessoa, eu sou a responsável pela minha equipe. A minha equipe está custodiando um preso em flagrante. Se tiver qualquer tipo, né, de exposição ao sofrimento físico e mental desta pessoa que está presa, minha equipe vai estar praticando o parágrafo 1º. Eu tenho o dever de não deixar isso acontecer. Eu sou a responsável pela equipe. Se eu me omito, ou se eu deixo de apurar, soube que aconteceu e deixo de apurar, eu respondo pelo parágrafo 2º, tá? Eu tenho essa responsabilidade. Assim, por exemplo, como um diretor de penitenciária, né? Se ele toma ciência que algum preso ou alguém que está submetido a uma medida de segurança está sendo torturado, está sendo submetido a um sofrimento físico por parte dos agentes penitenciários, o diretor tem o dever de apurar. Se ele se omite ou se ele não apura essa conduta, se ele finge que ele não está vendo, ainda por cima não toma nenhuma medida, vai praticar o inciso 2º, tá? Então, o inciso 2º também é o crime próprio. Então, vamos só anotar algumas informações extremamente importantes, porque o inciso 2º, ele tem algumas peculiaridades também. Desculpa, o parágrafo 2º, ele tem algumas peculiaridades que eu acho bem importante. Vamos pra cá. Cadê minha caneta vermelha? Artigo 1º, inciso 2º, parágrafo 2º, que é a omissão, né? Vou colocar aqui. A omissão de quem? De quem tinha o dever, né? Então, de quem tinha o dever? Do chefe. Tá? Então, é um crime próprio, tá? Eu vou anotar aqui a pena porque eu vou fazer um comentário aqui depois. Aqui é 1 a 4. Ó, já anotei ali, 2 a 8, 1 a 4, né? Gente, né? Olha só, como eu disse, o crime próprio de quem tinha o dever de apurar e de quem tinha o dever de evitar, né? Chefe do chefe do chefe. Gente, o que mais então a gente extrai desse parágrafo 2º? Se o crime é de quem tinha o dever de apurar, é do responsável, né? Tem que ter o vínculo hierárquico entre quem torturou e quem se omitiu, né? Aqui é o chefe, vou colocar aqui, só para vocês lembrarem. Aqui é o chefe. Chefinho. Tá. Agora presta atenção nisso. Esse crime aqui, 1 a 4, olha a diferença de pena. Ele não é hediondo, tá? Esse aqui não é. Não é. Para sua prova, você vai levar isso. Para sua vida, depois que você passar na sua prova, primeiro você foca, depois você vai se tornar um crítico, tá? Gente, por que o chefe tem a pena menor? Por que o crime do chefe não é hediondo? Olha aí a questão de política criminal, né? Porque esse daqui é. Por que esse daqui não é? Ai, 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 gente. Ai, 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 né? Mas como eu disse, isso você leva para sua prova. O que eu acabei de falar, você leva para sua vida, tá? Depois, daí você escreve sobre isso na sua vida. Por enquanto, você foca na sua prova, tá? Em regra, né, a conduta do chefe seria menos grave, tá? E, gente, qual que é a diferença entre uma prevaricação? Porque tem o crime de prevaricação, né? Quando eu, na qualidade ali, né, de delegado, vi que aconteceu um crime, deixei de apurar, eu tô prevaricando. Por que aqui não é prevaricação? Por conta do princípio da especialidade, tá? Aqui,
traz, né? A lei traz a conduta específica para esse caso, tá bom? Só para você saber por que não é uma prevaricação. Que diga-se de passagem também, né? Uma pena bem pequena. Crime do chefe, pena pequena. Então, lembra disso. O crime do chefe não é hediondo, tá? Leva isso para sua vida. Vamos seguir, então. Prof, você tá muito crítica hoje. Seguimos. Olha lá o parágrafo 3º, que se da tortura resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, grave ou gravíssima, não tem lesão leve, tá escrito grave ou gravíssima. A pena é de reclusão de 4 a 10 anos. Olha aqui, ó, trouxe o mínimo e o máximo da pena. Se resulta morte, a reclusão é de 8 a 16, tá? Gente, o parágrafo 3º é uma qualificadora, tá? Ele está te trazendo um limite mínimo e máximo de pena, tá? É uma modalidade qualificada. Então, vamos lá. Temos espaço no quadro? Não, prof, nunca temos, porque você ocupa o quadro inteiro. Vai apagar o crime do chefe, viu? Aí a pena é pequena, o crime do chefe que você apaga. Não crie minhocas na cabeça. Vamos lá. Vamos usar esse espaço aqui, tá? Parágrafo 3º. Se da tortura resultar uma lesão grave ou gravíssima, e se resulta morte. Mas, prof, agora eu fiquei na dúvida, porque lá no artigo 121, nas qualificadoras do homicídio, também vai ter uma situação em que o homicídio é cometido mediante tortura. Qual é a diferença, então, para o crime de homicídio cometido mediante tortura para quando tem o resultado morte? Opa, nós vamos buscar essa resposta lá na parte do direito penal, tá? Você vai lembrar um pouquinho das suas aulas de direito penal com a prof. Bárbara. Gente, o crime de homicídio com a qualificadora mediante tortura é o dolo de matar. Eu quis matar uma pessoa mediante tortura, tá? Então, a diferença aqui para o homicídio com tortura, homicídio e tortura, tá onde? Aqui é dolo. Aqui é dolo, dolo de matar mediante tortura. Aqui, presta atenção ali, ó, né? Se resulta a morte, o que isso significa? Que o dolo tava aqui, ó. O dolo tava no sofrimento. A morte aconteceu a título de culpa, tá? Nesse caso aqui, ele não queria matar, ele queria fazer sofrer. Mas morreu. Aqui ele queria matar com sofrimento, tá? Morreu. Isso é o quê? Isso é o crime préter-doloso. Você já estudou isso, se não estudou, vai estudar, tá? Se não estudou, vai estudar. Que é o dolo no antecedente, só para você relembrar, né? No antecedente. E a culpa no consequente. Meu Deus, que letra horrorosa. O dolo estava aqui, na tortura. A morte foi a título de culpa, a culpa na consequência, tá? Então, essa é a diferença entre o parágrafo 3º da lei de tortura, ali do inciso 2º, parágrafo 3º, que fala do resultado morte, com o crime de homicídio com tortura, tá? Que isso daqui é o dolo de matar, dolo de tudo, tá?
Vamos seguir aqui nas consequências agora. Isso daqui... Opa, temos mais uma coisinha para falar. Vamos lá para a lei. Então, lembrando aqui, essa morte aqui é título de culpa. Rabisque o seu vademecum, sua lei, seu material de estudo. Rabisque com as suas ideias. Prof, você fazia isso? Sim. Isso ajuda a lembrar, tá? Ajuda a fixar. Parágrafo 4º. Aumenta-se a pena de 1/6 até 1/3. Opa, temos aqui frações, né? Se o crime é cometido por agente público, tá? Os funcionários públicos. Se o crime é cometido contra criança, gestante ou portador de deficiência, adolescente ou maior de 60 anos, se é cometido mediante sequestro. Agora, o parágrafo 5º. A condenação, preste atenção. Volta aqui na prof. Lembrando, contextualize sempre a lei que você está estudando, porque você vai compreendê-la melhor. Assim como nós já fizemos quando estudamos a Lei Maria da Penha, né? Contextualize a lei que você vai ter um entendimento sistêmico. Vai ser mais fácil, vai fazer lógica, vai fazer sentido, tá? E muitas vezes você vai matar uma questão, aluno. Assim, você vai matar a questão quando ela fazer sentido para você, tá? Prof, matar a questão, dolo? Não. Aqui. A lei de tortura surgiu por conta principalmente, mandado de criminalização. Né? O Estado que não admite mais este tipo de comportamento. Saímos de uma ditadura. Saímos de uma época que uma galera foi torturada. Não admitimos mais isso. Somos um Estado democrático. Esse é o contexto da sua lei. É isso que você vai levar para sempre. Tá? Aí, se um agente público que tem, né, a função pública, uma função tão nobre, né? Vamos imaginar ali a pessoa que está responsável por uma cadeia, né, que está ali custodiando um preso. Ela tem o dever, previsto em Constituição, né, de bem exercer o seu munus público. Ela tem que agir de acordo com a legalidade, ela tem que ser imparcial, tem que seguir a moralidade, certo? Então vamos lá. Se essa pessoa comete um crime tão grave que nós já estamos reprovando, o que tem que acontecer com ela? Tem que perder o cargo, não tem condições, né? Os agentes públicos que praticam tortura não têm condições de estar no seu cargo. Pensa isso na sua prova, tá? Pensa isso. É por isso que o parágrafo 5º traz ali, ó, a condenação acarretará a perda do cargo, da função ou do emprego e a interdição para o seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. É você, funcionário público, que praticou uma tortura, você não tem condições. É por isso que, como efeito automático da sua condenação, você vai perder o cargo, a sua função e vai ficar o dobro de tempo proibido de fazer um concurso. Não vai poder exercer um cargo público pelo dobro do prazo da sua pena, tá? É um efeito automático, gente, tá? Efeito automático. Não precisa o juiz ficar fundamentando do porquê que você tem que perder o seu cargo. Ele já fundamentou a sua condenação, automaticamente você perde, tá? Vamos finalizar a nossa lei, então. Lembra de uma coisa, que isso você não vai esquecer. Porque essas coisinhas de acarretará automaticamente, essas palavrinhas assim, né? O legislador, ou o examinador adora. E vai cair na sua prova, vai despencar na sua prova. Lembra do seguinte, torturou, perdeu. Quando questionasse, né, dentre os efeitos, né, da condenação está a perda do cargo, funciona, né? Sim, torturou, perdeu. Tá aí a resposta, tá? Leva isso para sua prova. Isso você leva para sua prova. Lembra que tem coisa que você leva para a vida, coisa que você leva para a prova. Isso leva para a vida também. Leva para a vida também. Não pode torturar ninguém. Vamos lá. Parágrafo 6º. O crime de tortura é inafiançável e insuscetível de graça ou anistia.
tá? E o indulto, prof? Gente, o indulto e a graça são praticamente as mesmas coisas, né? A graça, só para você lembrar aqui. Isso daqui é o presidente da República que vai dar. É ele quem concede, né? Tá lá no artigo 84, se a prof não sim. Se eu não me engano, tá? Eu acho que é esse, mas eu não tenho certeza. Pode ser que mas tá lá no 84. Tá? É o presidente da República. E a graça, ela era para ser uma flecha, nossa senhora. A graça, ela é individual. O indulto, ele é a graça, só que coletivo, tá? É a mesma coisa, só que o indulto é para vários, a graça é para um, tá? Então, estando a graça na palavrinha ali da lei, já tá subentendido que o indulto também, tá? É insuscetível de graça, indulto e anistia. Para finalizar, o condenado por crime previsto nesta lei, salvo a hipótese do parágrafo 2º, o parágrafo 2º é o chefinho, iniciará o cumprimento da pena em regime fechado. Gente, isso aqui já caiu, tá? Isso aqui já caiu, tá bom? Por quê? Porque já foi entendido como inconstitucional isso. A pessoa condenada, ela vai iniciar o cumprimento da pena no regime adequado, conforme a lei, tá? Não existe mais isso de regime obrigatoriamente fechado, tá? Isso já caiu para a tortura, já caiu para o terrorismo, já caiu para o tráfico, já caiu, tá? Já caiu para os crimes hediondos, previstos ali especificamente como hediondos e para os equiparados, né? É o princípio da individualização da pena, tá bom? Então, o parágrafo 7º, ele já foi superado, tá? Só para você lembrar. E vai falar daí também, por fim, que a lei, o disposto nessa lei aplica-se ainda quando o crime não tenha sido cometido em território nacional, sendo a vítima brasileira ou encontrando-se o agente em local sob a jurisdição brasileira. Isso aqui é extraterritorialidade, tá? Você vai estudar com mais calma no direito penal. Deixa eu só anotar aqui. Que palavra difícil. Extraterritorialidade. A prof não vai explicar aqui, tá? Porque existe a extraterritorialidade condicionada, incondicionada. Isso vai causar um pouquinho de confusão, né? Na nossa aula vai fugir um pouquinho do nosso assunto. Mas é só para você saber, tá? Leva a lei, tá? Leva para a vida. Os ensinamentos de hoje é parte leva para a vida, parte leva para a prova, parte leva para a vida e para a prova. E agora nós vamos, então, ler algumas questõezinhas. A prof esqueceu de pedir para colocar aqui no nosso quadro, mas você vai acompanhar com o seu PDF focado, tá bom? Nós vamos lá, então, para a questão. Deixa a prof pegar aqui a questão. Prof, você não pegou a questão? Peguei, mas eu perdi. São muitas questões, tá? Vamos lá para o seu PDF focado. Da sua página. Cadê a página aqui? Ai, prof. Página 12 do seu PDF focado. Pega lá. Tem uma questão. Essa questão vai dizer: a respeito da Lei 9455 de 97, assinale a alternativa correta. Lembre-se, converse sempre com a sua questão. Converse na prova também, em voz baixa, né? Mas converse. Letra A. A consumação se dá com o emprego de meios violentos, ocasionando sofrimento físico ou mental, englobando inclusive o mero aborrecimento, o qual é apto a configurar o crime de tortura. Gente, aborrecimento não, né? O que a gente viu que era a palavra da lei? Duas palavras dessa lei. Primeiro, sofrimento. Segundo, intenso. Intenso sofrimento. Aborrecimento não é intenso sofrimento,
Então tá errado. Letra B. A tortura é castigo. Perdão. Exige uma relação de guarda, poder ou autoridade entre o sujeito ativo e passivo? Tortura é castigo. Guarda a letra B. Então vamos lá, letra C. A diferenciação entre a tortura e os maus tratos é um elemento subjetivo. Sim. Lembra que até aí a questão tá certa, tá? O maus tratos é para corrigir, tá? E a tortura é para causar o intenso sofrimento. Então, a tortura é castigo para intenso sofrimento, maus tratos para corrigir. Então, tem a diferença no dolo? Tem. No elemento subjetivo? Tem, tá? Mas vamos pro resto. Lembra, lê a questão até o fim. Não se emocione no começo. No crime de maus tratos, não há o ânimos corrigendi, disciplinandi. Já no crime de tortura, o agente tem esse ânimo, além de agir com ódio, com vontade de ver um sofrimento desnecessário com sadismo. Gente, o que tá errado ali? Tá? Até a parte do elemento subjetivo ser a diferença dos dois? Sim. Só que, no crimes de maus tratos, é exatamente o ânimos disciplinandi. Lembra que a prof escreveu aqui disciplina, excesso na correção. Então, maus tratos é justamente isso, é excesso na correção, tá? Então, o item C tá errado por causa disso, tá bom? D. Não, e outra, né? Ele fala ali. E a tortura, a gente tem esse ânimo. Não, na tortura, castigo, ele não quer corrigir, ele quer o quê? Intenso sofrimento. Intenso sofrimento, tá? Então tá errado o resto da letra C. Letra D. O objeto jurídico tutelado pela norma penal no crime de tortura é apenas a integridade corporal e a saúde física? Não, né? Olha aqui, ó. É só saúde física? Não, olha aqui. Saúde mental da pessoa, tortura é uma violência psicológica absurda, tá? Lembra, gente, quantas, né? Lembra, joga ali, traz para o mundo real. Surgiu pós uma ditadura. O que aconteceu na ditadura? Lembra aquelas histórias de pau de arara, etc? Gente, olha o sofrimento psicológico, tá? Tortura é, para além de toda uma ofensa à integridade física, né, uma violência psicológica, tá? Sofrimento. Sofrimento é a palavra da lei. Letra E. O dolo específico não constitui elementar fundamental para a configuração das modalidades do crime de tortura previstas no artigo 1º. Lembra no primeiro o que a prof falou para vocês? Todos eles tinham o quê? O dolo específico. Vamos voltar um pouquinho só para a gente lembrar? Aqui, ó, o parágrafo 1º. Dolo específico com o fim, né, de obter uma prova. Dolo específico para fazer o torturado praticar um crime. Dolo específico em razão da discriminação religiosa, né? Então, quando a gente fala do parágrafo 1º, o dolo específico tá lá presente sim. Do artigo 1º, desculpa. Está presente em praticamente todos. Então, qual é o nosso gabarito aqui que a gente viu? É a letra B, né? Que fala ali que a tortura-castigo exige uma relação de guarda, poder ou autoridade entre o sujeito ativo e o passivo. É o crime bipróprio aqui, né? Então, querido aluno, treinamos aqui uma questãozinha. Perdão da prof, que a prof esqueceu de pedir, né, para jogar as questões aqui. Mas tá lá no seu material focado. O material tá bem bacana, tá bom? Leia com calma lá, leia a lei seca, converse com o seu material, converse com a sua prova, converse com a sua professora, tudo mentalmente, né? E lembre-se, né, do contexto do surgimento da lei. Que isso vai fazer muito mais sentido quando você estiver estudando e quando você estiver na sua prova resolvendo as suas questões. Tá bom? Beijo, querido aluno. Por hoje ficamos por aqui.